Muito boa tarde, amigos e amigas ouvintes da Rádio Jornal Meia Ponte. Aqui quem está falando é o Dr. Lee. Estamos no ar novamente no nosso programa Terapias Naturais, todas as terças-feiras, neste horário de 15 às 16 horas. Estamos com vocês aqui na Rádio Jornal Meia Ponte, em Pirenópolis, Goiás, trazendo informações importantes para a sua saúde, qualidade de vida, bem-estar, para que você possa ter uma vida plena, para que você possa ter uma vida ligada à natureza, ligado às terapias naturais, aos tratamentos naturais e tudo aquilo que a gente pode passar para vocês em forma de tratamentos naturais. Então, hoje estamos de volta ao nosso programa com o tema compulsão alimentar. Vamos falar um pouco sobre a questão da compulsão alimentar. Lembrando que este programa fica gravado e vai para o nosso canal do YouTube, o canal do Spa Pirenópolis Natural, onde você pode ter acesso aos programas todos que a gente já trabalhou, que a gente já palestrou aqui na Rádio Jornal. Então, é um prazer estar com vocês. Vamos conversar hoje sobre este tema da compulsão alimentar. Se você conhece alguém, se você tem algum padrão de compulsão, se tem alguém que você gosta, que precisaria de um tratamento natural, então preste atenção ao nosso programa, anote as dicas, as receitas, as informações que vamos estar passando daqui até o final do programa. Lembrando que hoje estamos ouvindo a música aqui da banda Pink Floyd, são músicas muito interessantes que acabam engrandecendo a qualidade do nosso programa. Então vamos lá, para falar da compulsão alimentar, precisamos falar um pouco dos processos associados à compulsão alimentar e vamos falar um pouco sobre o que é a compulsão. Essa compulsão é uma forma desequilibrada, é uma forma que o indivíduo, a pessoa, não tem muito controle sobre o seu processo alimentar, ou algumas vezes é mais compulsivo, outras vezes menos. Então, normalmente a pessoa com compulsão, ela come demais, ela come sem controle, ela come em excesso, ela come além da possibilidade que caberia a quantidade no seu estômago. Então, no processo da compulsão alimentar, existe um desequilíbrio mental, emocional, onde a pessoa está num processo de alteração e descontrole que acaba descarregando sobre a comida, sobre a alimentação. Come demais, come fora das horas das refeições, come alimentos que não deveria, existe uma compensação emocional dentro do processo da compulsão alimentar. É como se a gente estivesse compensando processos emocionais através da boca, através da comida, através do prazer que a comida dá, mas é claro que isso não vai dar certo, a gente não consegue saciar questões emocionais através da comida. Podemos lembrar que são corpos diferentes, a parte emocional está vinculada, está ligada ao que a gente chama de corpo astral, toda essa parte emocional, todas as vontades, todos os quereres, todos os gosto, não gosto, tudo isso está ligado ao que a gente chama de corpo astral, é o corpo das emoções. Então, um desequilíbrio no nosso corpo astral, ele precisa ser solucionado, sanado, na medida em que a gente tenta entender os processos emocionais e tenta resolver processos emocionais. Eu não consigo resolver um processo emocional
ligando, descarregando sobre o corpo físico. Então, essa forma de tentar ter prazer, de acalmar, de tentar amenizar um processo emocional através da comida, ela não dá muito certo. Ela gera, sim, efeitos colaterais, efeitos patológicos que muitas vezes são prejudiciais. Então, o processo compulsivo, ele pode gerar sobrepeso, obesidade, excesso de peso, é uma coisa muito comum, come demais e acaba tendo sobrepeso, come demais aquilo que não deve, então, produtos que teoricamente seriam gostosos na boca, no nosso corpo, estão gerando processos patológicos, principalmente o açúcar, o doce, o excesso de doces, excesso de chocolate, excesso de café, vários produtos que a gente pode estar comendo no dia a dia de forma descontrolada, acabam gerando alterações no nosso corpo físico, no nosso sistema nervoso. Então, precisamos sim olhar para o processo compulsivo, lembrando que a compulsão, ela pode ter outros níveis, ela pode ter outras formas de se manifestar além da compulsão alimentar. A compulsão, ela pode ser um processo onde a pessoa fuma em excesso, ela bebe em excesso, ela tem outros hábitos desequilibrados que também não seriam hábitos saudáveis. Então, a compulsão, sim, já é um processo de desequilíbrio do sistema nervoso, emocional, onde a pessoa envolvida não tem controle sobre as suas atitudes, principalmente ligado à comida, ou pode ter um controle, mas algumas vezes descompensa. Existem vários sintomas emocionais, vários padrões emocionais que estão ligados à compulsão. Se fala na literatura que não tem uma causa única, com certeza são uma associação de processos, de problemas. Então, normalmente, uma pessoa que teve um estilo de vida de carestia, uma pessoa que em algum momento, em alguma situação, teve falta de alimentação, essa pessoa na sua infância, em algum momento, ela teve carestia de alimentação, ela pode estar sim tentando compensar na atualidade que ela teria condições de comer mais, ela tenta compensar aquilo que não tinha na infância, na adolescência, em alguma fase da vida. Pessoas que têm um padrão emocional de raiva, ou então um padrão emocional de medo, ou depressão, ou então também estresse, ou então existe um padrão também ligado à autoestima. Quando a autoestima está baixa, essa pessoa também tenta compensar. Também existe um padrão ligado a questões emocionais de relacionamento. Quando o relacionamento não vai bem, quando vários processos de relacionamento estão afetados, essa pessoa vai compensar com alimentação. A gente costuma falar que está compensando processos emocionais com alimentação, o que não é correto. É muito claro que a gente deveria tratar os processos emocionais da forma correta, com terapias, com psicoterapias. Eu vou falar um pouco isso sobre os tratamentos para a compulsão. E eu preciso, sim, olhar para o que eu estou fazendo, eu preciso ter consciência, eu preciso prestar atenção, eu preciso entender o que está acontecendo, porque senão eu estou machucando o meu corpo. Quando eu insisto, quando eu tenho um padrão de compulsão, eu estou demonstrando que eu estou agredindo o meu corpo, eu estou comendo em excesso, eu estou forçando o meu estômago, todo o meu aparelho digestivo, eu estou chamando atenção para alguma coisa. Então, o comer demais é como se estivesse pedindo ajuda, ele está numa fase de
se colocar como vítima. Um processo que era emocional é transferido para o corpo físico, aquele corpo físico vai ser agredido, vai ser prejudicado, vai ser machucado, e a partir do momento que era um processo somente emocional, passa a ser um processo físico. Eu descarrego um processo emocional no corpo físico, eu torno aquele meu corpo doente, eu torno aquele meu corpo obeso, eu torno aquele corpo com um processo patológico, muitas vezes associado a gastrite, a processos de fígado, a processos de intestino, infecções, inflamações intestinais e vários tipos. Então, eu estou descarregando um processo emocional não resolvido ou mal resolvido no corpo físico. Eu estou pedindo ajuda para esse corpo físico. Eu não consigo parar de comer em excesso, então eu sobrecarrego meu corpo físico e falo: olha, me desculpa, meu corpo físico, mas eu estou te machucando, para ver se eu consigo resolver essa questão. Então, a compulsão alimentar é sempre um processo psicoemocional descompensado, desequilibrado, e a gente precisa, sim, olhar para esse processo emocional e identificar as possíveis causas desse processo emocional, se é um processo ligado à depressão, se é a ansiedade, eu estou compensando a ansiedade com comida, se eu estou compensando a baixa autoestima, se eu estou compensando processos de padrões familiares. Então existe também essa situação, padrões familiares de excesso de alimentação prejudicando o corpo físico. Eu preciso buscar as possíveis causas, e muitas vezes essas causas elas precisa de ajuda psicológica, precisa de ajuda de psicólogos, sim, para poder identificar, para poder olhar para isso, porque o próprio paciente muitas vezes não consegue olhar para esses padrões de uma forma correta, de uma forma saudável. Então, estamos falando hoje sobre o processo da compulsão alimentar. Estamos fazendo um estudo sobre as possíveis causas, os processos emocionais. Voltaremos a seguir no próximo bloco. Muito bem, pessoal, estamos de volta aqui no nosso programa Terapias Naturais, na Rádio Jornal Meia Ponte. Hoje o tema do nosso programa é sobre a compulsão alimentar. Então estamos fazendo um estudo aqui sobre a questão da compulsão alimentar e observamos que o processo da compulsão sempre tem origem nos padrões emocionais, psicoemocionais, nos desequilíbrios emocionais. Então, já entendemos que precisa ser tratado nesse nível. Então, de qualquer forma, como é ligado ao processo da alimentação, na medida em que eu consigo olhar um pouco para a minha alimentação, eu posso estar tentando melhorar os meus hábitos alimentares naquilo que é possível fazer. Então, vou passar para vocês algumas dicas de alimentação saudável para que a gente possa tentar compensar um pouco o processo da compulsão através de uma alimentação o mais saudável possível, sempre lembrando que também não precisa de um processo de rigidez dentro da alimentação. O processo da alimentação, ele tem um ideal, aquilo que seria o melhor, mas se eu não conseguir aquilo que é o melhor, eu faço o que eu consigo. Então, o que eu consigo já é um passo, significa que existe um esforço, significa que tem uma vontade interior movendo a pessoa, movendo o indivíduo, e essa vontade sempre é um processo consciente, sempre é um processo do querer.
Quando existe a vontade, existe o processo consciente, quando a pessoa quer, ela se esforça para querer, a gente fala que é um processo espiritual. Ele é além do processo emocional, ele vem do eu verdadeiro, do eu espiritual da pessoa. Então, o paciente que tem compulsão, ele deve perceber que ele tem esse processo e deve ter um mínimo de um esforço para buscar algum tipo de alteração. Então, quais seriam essas alterações possíveis que a gente vai estar começando a fazer? É claro que isso tudo é associado com diversas terapias, com diversos tratamentos, diversos protocolos, e eu vou estar falando sobre isso na sequência, os tratamentos possíveis indicados para compulsão. De qualquer forma, eu vou falar agora um pouco sobre um estilo de alimentação saudável que pode ser adotado dentro de um quadro de compulsão, que seria mais ou menos o seguinte: incluir no dia a dia, na sua dieta, frutas de todos os tipos, uma variedade de frutas. Então, significa que eu vou ter na minha casa, na minha geladeira, na minha fruteira, uma variedade de frutas. E por que a fruta? Porque a fruta é um alimento que pode se comer em quantidade maior. Você pode comer um quilo, um pacote, uma caixinha de uva, você pode comer várias maçãs, você pode comer algumas bananas, você pode comer um mamão inteiro, pode comer peras, pode comer kiwi, pode comer as frutas disponíveis que você encontra no seu mercado, na sua feira. Então, as frutas, elas tendem a saciar, elas vão encher, né, o meu estômago, a parte digestiva vai saciar, e você vai estar compensando alguma coisa do processo da alimentação. Então, você está saciando. Quando você sacia, você já acalma um pouco esse processo que a gente pode falar da compulsão. Então, a fruta seria uma opção muito interessante. É claro que os alimentos saudáveis muitas vezes não compensam os alimentos que são, vamos chamar assim, de gostosos. Então, alguma coisa de alimentação mais para o lado doce pode ser interessante, como frutas passas, uva passa, banana passa, ameixa passa, tâmaras, damascos, vários tipos de frutas passas, pode-se ter também em casa para aquele momento da compulsão. Muitas vezes a gente chama também de larica, né? Quem já ouviu essa palavra sabe que larica é aquele momento que você quer atacar a geladeira para comer doce. Então, isso é um processo da compulsão que vem. Então, a gente teria opções mais saudáveis possíveis no dia a dia, em casa, para que possa suprir os processos da compulsão. É claro que muito importante é manter um ritmo de refeição. Então, café da manhã bem nutritivo, almoço, jantar bem nutritivo nos horários mais corretos possíveis. Então, café da manhã nutritivo significa que vai comer ovo, vai comer um cuscuz, uma tapioca, se for comer pão integral, vai comer uma banana, vai tomar um suco de laranja, vai tomar seu chá ou seu café. Se possível, não tomar o café. Se conseguir deixar o café, ajuda muito, mas o seu café da manhã, ele pode ter o café num único horário do dia. Então, esse café da manhã, ele vai ter um café de manhã, uma quantidade pequena, para um paciente que tem dificuldade de tirar o café. Mas aí, a parte do meio-dia para de tarde para de noite, não se usa mais café em momento nenhum. Se puder tirar, não tomar café nenhum, muitos casos é importante se tirar, nos casos mais graves. O almoço, da mesma forma, muito nutritivo, muito saudável, arroz integral, feijão,
legumes cozidos no vapor, raízes, principalmente a batata doce ou a mandioca, que são raízes que saciam, e você pode incluir saladas à vontade. Esse paciente vai comer a salada, os legumes, arroz, feijão, pode até comer sua carne se quiser, e aquela refeição vai ser bem nutritiva. Evitar de comer 2 vezes, evitar de encher o prato demais, tá? E evitar a sobremesa logo após o almoço. Se for comer uma sobremesa, um doce, vai ser no meio da tarde, na hora do lanche da tarde. E a parte da noite, novamente, uma refeição o mais cedo possível, até 6 ou 7 horas. É claro que se for conseguir comer uma sopa, um caldo de legumes, vegetais, abóbora, inhame, cará, milho, seria o ideal. Se não, pode ser a refeição do almoço, repetindo. Se não, pode ser algum prato, mas numa quantidade menor do que foi o almoço. Para não sobrecarregar o estômago, o processo digestivo. Então, à noite, mais tarde, se quiser ainda jantar alguma coisa, uma fruta. Se quiser lanchar antes de dormir, sempre uma fruta, uma maçã, uma pera, um mamão, uma fruta leve para terminar de saciar. Então, esse seria uma dieta razoavelmente saudável, que você poderia incluir no seu dia a dia. É uma sugestão de dieta. É claro que você também pode consultar um profissional da área de nutrição, para que possa estar se aconselhando e montando uma dieta terapêutica saudável. Então, são algumas sugestões. Existe um processo que eu queria falar aqui, que é um processo que há muito tempo foi criado esse termo, que é a chamada fome oculta. A fome oculta, ela é um padrão em que o paciente, a pessoa envolvida, ela tem um estilo de alimentação que não tem muita nutrição. É aquele paciente que come até bastante, mas ele come alimentos desvitalizados, ele come muito alimento industrializado, muitos tipos de biscoitos, ele come o pão branco, ele come o arroz branco, o macarrão, muitas vezes macarrão desses pré-instantâneos, sopas instantâneas, alimentos mais industrializados, artificiais. A pessoa tem um padrão de alimentação que é quase uma subalimentação. Essa pessoa, ela pode sim estar subnutrida, com deficiência nutricional, e isso pode gerar o que a gente chama de fome oculta. A fome oculta também ocorre quando o paciente come alimentos produzidos com adubos químicos, alimentos muito inchados com nitrogênio e tudo, que não tem os nutrientes adequados. Um paciente que come pouca proteína e, ao mesmo tempo, come muitos alimentos refinados. Então, essa pessoa vai ter o que a gente chama de fome oculta, e ela vai ter uma tendência a querer comer muito, comer demais, e sempre tende a procurar alimentos desvitalizados, biscoitos, bolachas, alimentos industrializados, que não são nutridos, de qualidade nutricional adequada. Então, essa pessoa vai ter o processo da fome oculta, e isso pode ser prejudicial. Então, se for o seu caso, é preciso que você reveja o seu estilo de alimentação e tire da sua alimentação tudo que é refinado, industrializado, tudo que tenha conservante, corante, adubo químicos, produtos que são desvitalizados, industrializados, que não saciam o seu corpo, somente enchem, e você fica passando fome, mesmo estando com o estômago vazio, o estômago cheio, tá certo? Então, esse é um pouco um estilo de alimentação saudável que você pode adotar no seu dia a dia, dentro de um processo de compulsão alimentar. Muito bem, pessoal, estamos de volta aqui no programa Terapias Naturais. O nosso assunto de hoje é compulsão alimentar. E vamos falar agora um pouco sobre os tratamentos para a compulsão alimentar. Como já falei no começo,
é muito importante tentar identificar causas e padrões emocionais. Muitas vezes o próprio paciente, a pessoa não consegue identificar, ela precisa sim de ajuda terapêutica, precisa fazer terapia, precisa de ajuda de um psicólogo, um psicoterapeuta, um profissional capacitado, idôneo, indicado, que não seja seu parente, que não seja seu amigo, seu vizinho, uma pessoa formada, uma pessoa que trabalha de forma correta. Essa pessoa é a pessoa certa para poder fazer um diagnóstico, fazer uma avaliação, fazer um acompanhamento terapêutico. Então, precisa fazer terapia individual. Muitas vezes, se possível, se existir na sua cidade, terapia grupal também ajuda. E muitas vezes precisa associar com a dieta terapêutica. Um profissional da área de alimentação, nutrição, pode estar indicando uma dieta saudável e sim associado com medicação. Se for um quadro grave, um quadro que exija uma medicação terapêutica, vai usar sim todos os medicamentos indicados, que são usados nos processos terapêuticos e desse tipo de caso. Muitas vezes um profissional de saúde indicado para passar medicação. Se for um caso mais tranquilo, pode estar usando medicação natural. E nesses casos, os medicamentos naturais, o mais indicado é o chamado floral de Bach. Existem vários tipos de florais. Aqui em nossa cidade trabalhamos com floral de Bach, então você tem uma variedade de essências florais que podem ser montados fórmulas para tratamento de processos de compulsão alimentar. Os florais respondem muito bem, os florais vão ser associados com a psicoterapia, muitas vezes também com plantas que acalmam a ansiedade, plantas que tratam depressão, tratam raiva, tratam processos de sistema nervoso, estresse e outros padrões emocionais que, por acaso, estão identificados. Então, vamos usar ervas calmantes, ervas que procurem trazer um relaxamento, que trabalhem a ansiedade, associado com o floral de Bach, que trabalha o processo psicoemocional. Outras sugestões de tratamento que a gente sugere para vocês é que você tenha contato com a terra. Então, essa pessoa que tem processo de compulsão, ela precisa ter contato com a terra, ela precisa, assim, pisar na terra, ela precisa abraçar uma árvore, ela precisa botar os pés no rio, tomar banho de rio, pegar sol. Essa pessoa precisa tirar a roupa e pegar um sol no corpo, um sol diretamente na pele, precisa fazer atividades na natureza, passeios, lazer, banho de cachoeira, banho de rio. O contato com a natureza acalma muito os processos compulsivos e vai deixando a pessoa mais centrada, mais equilibrada. O contato com a terra também envolve mexer com plantas, cultivar, plantar, mexer com a terra, preparar mudas, preparar vasos de plantas, cultivo de plantas, de flores, de ervas, horta, jardim, uma atividade terapêutica que distraia a pessoa. E também indica-se atividade física, vários tipos de atividade física, como atividade de academia, atividade de caminhadas, corridas, natação, vários tipos de atividade, bicicleta. Existe uma relação entre a atividade física e a produção de hormônios e neurotransmissores que melhoram o bem-estar. Então, a atividade física é fundamental no seu dia a dia, na sua rotina. Não é só o trabalho, não é só o consultório, o escritório, não é só em casa, não é só sentado no sofá assistindo televisão, série. É sim movimentar, fazer atividades criativas, gastar energia em coisas positivas,
positivas e vai saindo das telas da parte que gera muita ansiedade, que gera muito processo mental, neurosensorial. Então, a compulsão é um pouco isso, esse excesso neurosensorial, excesso de ansiedade, agitação mental, que vai sendo descarregado na alimentação. Então, todos os processos mentais, emocionais precisam ser equilibrados, todas as possíveis causas de processos emocionais, as causas de desequilíbrio precisam ser resolvidas, precisam ser amenizadas. E aí, para isso, existe uma variedade de sugestões, algumas eu estou passando aqui para vocês, mas com certeza você também já sabe muitas coisas. Então, coisa principal dentro desse processo é olhe para você mesmo, olhe para você mesma, olhe para o seu corpo, veja o que o seu corpo está pedindo, veja o que o seu corpo está mostrando, veja como você está. Você é aquilo que você criou de você mesmo, você é aquilo que você pensou para você, você é aquilo que você sentiu para você. O seu corpo é uma resposta daquilo que você é. Então, cuide do seu corpo, respeite seu corpo, tenha um cuidado especial, um carinho com o próprio corpo, porque isso se reflete em saúde, bem-estar, isso se reflete em qualidade de vida. Não maltrate o seu corpo através do excesso de alimentação. Procure ajuda, procure recursos, procure profissionais que com certeza vão aparecer pessoas capacitadas para tratar esse processo da compulsão. Era o que tínhamos por hoje. Esperamos você no nosso próximo programa. Lembrando que esse programa ficará gravado no canal do YouTube do SPA Pirenópolis Natural. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.